continuo a achar que de facto não é por via fiscal, ou não é a via fiscal que consegue resolver os problemas do país, nomeadamente a competitividade do país. O que não quer dizer que não possa dar alguma ajuda. Essa ajuda, do meu ponto de vista, não é tanto por via da diminuição das taxas, mas é muito mais por via da desburocratização dos procedimentos, da simplificação da legislação fiscal, por pôr o contribuinte em primeiro lugar. Isto por um lado. Por outro lado, esta é provavelmente a pior altura para diminuirmos as taxas. Estamos com um problema de déficit orçamental complicado. Temos compromissos internacionais assumidos pelo governo português junto da Troika. E, portanto, vejo difícil, não digo que seja impossível, mas vejo difícil que se vá pelo caminho da diminuição das taxas. Não deixa de ser favorável a um alargamento da base de tributação, em que, mantendo o mesmo nível de receita, possa haver alguma diminuição de taxas. Mas isto implicará, nomeadamente, isto é a propósito dos benefícios fiscais que refere, implicará uma reavaliação dos benefícios e dos incentivos fiscais existentes. Isso foi feito em 1988, quando da reforma do professor Piti Cunha, e foi um trabalho de facto muito importante, e eu hoje acho que isso é importante também porque está ligado a esta questão da competitividade do sistema fiscal português e permitirá, de facto, alguma simplificação. Eu diria que a Constituição, apesar de tudo, contém, se calhar de forma demasiadamente precisa, indicações concretas sobre a estrutura do sistema fiscal português, o que de certa forma dá pouca maleabilidade ao legislador ordinário, dir-se-á que dá. Mas apesar de tudo tem virtualidades que podem muito bem ser aproveitadas. A Constituição exige, por exemplo, que exista um imposto único sobre o rendimento e que seja progressivo. Mas isto não impede, por exemplo, que possa existir uma isenção de base no IRS aplicada a todos os contribuintes e, se calhar, apenas uma ou duas taxas, não é? Portanto, a própria Constituição, devidamente interpretada, pode permitir algumas alterações de tipo estrutural. Olha outro exemplo. Inicialmente, a comissão do professor Piti Cunha, um pouco baseada na opinião do professor Teixeira Ribeiro, entendia que a tributação dos rendimentos do agregado familiar devia ser unificada, devia ser feita em conjunto, ou seja, os cônjuges tributados pelos seus rendimentos em conjunto. Se calhar a Constituição, e já há quem interpreta assim, ao falar no rendimento pessoal, está a falar no rendimento de cada pessoa. E, portanto, desde que o imposto se mantenha progressivo e único, pode-se ter em conta os rendimentos e encargos da vida familiar através de uma tributação separada. Eu sou inteiramente favorável a uma tributação separada, quanto mais não seja por opção, precisamente porque isso se prende com o princípio da simplificação do imposto, da desburocratização do imposto e a própria gestão administrativa do imposto tornar-se-á mais fácil. Receio que nesta conjuntura haja alguma administração tributária que não o queira fazer, porque repara hoje dois cônjuges casados em separação de bens, casados em separação de bens que declaram conjuntamente os seus rendimentos, os bens de um deles, mesmo que não tenha rendimento nenhum, podem responder pelas dívidas fiscais do outro. Portanto, são tudo situações que eu acho que se devia aproveitar este momento para rever. Seja como for, acho que o Governo também andou bem em se preocupar menos com... Aliás, outro aspecto, o IRS pode ter um sistema dual como tem noutros países europeus. Mas acho que quando o Governo andou bem ao pensar neste momento mais ao nível do IRC e designadamente andou bem nos desígnios que estabeleceu para que a Comissão de Reforma Fiscal ao nível do IRC que foram estabelecidos
nomeadamente a simplificação, cá está, e a internacionalização. São os dois grandes objetivos que estão no mandato da Comissão de Reforma, que me parecem muito corretos. Nós, em Portugal, temos poucos, apesar de eu lhe ter falado há bocadinho na reavaliação dos benefícios de incentivos fiscais, não quer dizer que eles não sejam úteis, mas têm que ir ao encontro dos objetivos a que realmente se destinam e tem que se ver se de facto cumprem os objetivos. É isto que esta reavaliação é que é preciso ser feita. Ora, nós temos poucos incentivos para a internacionalização, nomeadamente das empresas. O que é que nós temos para chamar as empresas a Portugal? Eu diria, temos a Zona Franca da Madeira, que apesar de tudo, como sabe, tem sofrido tantas oscilações e tantas alterações, tanta instabilidade, que praticamente hoje não é instrumento de competitividade. Temos depois outro instrumento, que é o regime dos residentes não habituais, que felizmente agora na Lei do Orçamento do Estado teve algumas alterações no sentido de esclarecimento e que também a própria administração o interpretava de forma pouco amiga do próprio regime. E temos, por outro lado, uma isenção de imposto de sucessões e doações, que eu acho que não tem sido suficientemente promovido lá fora, e que nos permite, de facto, também sobre o aspecto fiscal, tornar Portugal a Florida da Europa, não é? Como já aqui alguém disse. Nós podemos atrair pessoas em idade de pré-reforma e de reforma para Portugal, até por esta isenção de imposto de sucessões e doações que eu acho que devia ser publicitada lá fora. Por exemplo, o que vejo assim de imediato. Agora, outras medidas podiam ser tomadas. Olha, uma medida que provavelmente seria importante a Comissão de Reforma ponderar seria ir buscar as regras antigas, nomeadamente o Código da Contribuição Industrial, uma isenção durante um determinado período de tempo para lucros que não sejam distribuídos e sejam reinvestidos na própria empresa durante um determinado período. As empresas têm tantas dificuldades no financiamento que isto seria uma forma de autofinanciamento e de capitalizar as empresas. Portanto, como vê, são medidas simples que, aliás, não descobrimos a rolha, que são medidas que já vinham de regimes anteriores. Portanto, há várias coisas que podem ser simples e que podem ser pensadas ao nível do processo e do procedimento tributário. Há uma série de sugestões contidas num relatório de um grupo de trabalho de 2009 que foi apresentado ao Governo, que poderiam ser implementadas e nem sequer têm despesas associadas. São medidas de desburocratização, de simplificação, de reorganização dos serviços, alterações pontuais à legislação, tudo no sentido da normalização e da simplificação. Aliás, algumas delas têm vindo a ser implementadas nos últimos anos. Nomeadamente, estou aqui agora a pensar na questão das notificações eletrónicas que lá estava prevista, a questão da arbitragem tributária, por exemplo. Portanto, por um lado nem tudo é negativo e por outro lado muito se pode fazer sem despesa pública e fiscal acrescida. Eu gostava de realçar aí o aspecto mais pedagógico e, se quiser, até quase deontológico. Tem muito mais a ver com o dever fundamental de pagar os impostos. E, portanto, acho uma boa medida. Acho que tudo o que seja chamar a atenção das pessoas que, ao pedirem a fatura, estão a contribuir para que o IVA seja entregue e para que os estabelecimentos comerciais paguem os impostos que são devidos e que não fiquem completados com valores que não são seus e que são do Estado. São sempre medidas positivas e são estas as medidas que, em conjunto, podem vir a permitir no futuro, ao diminuírem a fraude e a evasão fiscal e a economia paralela, podem vir a permitir algum abaixamento dos impostos. Portanto, são medidas de louvar. Por outro lado, nem sequer são novidade. Não é? Então, agora é mais informatizadas e mais controladas. As coimas já existiam nesse tipo de situações, que agora estão clarificadas, esclarecidas. Portanto, acho uma medida muito positiva. Outro aspecto que podia ser ponderado, aliás, a Troika chegou a sugeri-lo. Mais do que a Troika, temos eminentes professores muito respeitados que a sustentam. Estou a pensar nomeadamente no professor Xavier de Basto, que já tem sugerido, quando mais não seja, a ponderação
de uma taxa única de IVA. Isto podia ter algumas vantagens. Provavelmente permitiria baixar a taxa dos 23% para 21%, mantendo o mesmo nível de receita. Dir-me-ão que mas isso vai aumentar, vai fazer com que os bens de primeira necessidade aumentem. Isso é verdade. Mas nós, se calhar, às vezes temos que ver menos os aspectos dos aumentos relativos e mais os aumentos absolutos. Nós, se calhar, estamos a falar no aumento do pão no valor de 4 cêntimos. Portanto, às vezes é preciso também ver isto nesta perspectiva. Por outro lado, esta subida em percentuais, num percentual significativo da taxa reduzida e da taxa intermédia para valores próximos ou para valores da taxa normal, podem ser compensados com outras medidas, essas por via de subsidiação ou despesa para as pessoas mais carenciadas. Isto permitiria evitar problemas de concorrência, manter o mesmo nível de receita e tinha outras vantagens associadas, aproximava a taxa do imposto de Espanha. Nós não nos podemos esquecer, nós somos o único país da Europa que para chegar à Europa tem que passar por cima de outro país. Portanto, não é indiferente o regime fiscal espanhol, nomeadamente no que se refere à tributação indireta e ao IVA. Felizmente temos tido a sorte de Espanha ter tido também, sob esta perspectiva, a necessidade de aumentar a taxa do IVA, o que faz com que se aproxime da taxa normal. Portanto, isto era uma medida que, deste ponto de vista, também era positiva. Por outro lado, não nos esqueçamos que o IVA incide sobre o ISP. Ora, o ISP apenas tem limites mínimos, do ponto de vista comunitário, o que permitiria, se calhar, ou baixar a taxa do IVA sobre o ISP, ou baixar os preços dos combustíveis, ou mantê-los no mesmo valor, aumentando a taxa do ISP. Portanto, criava aqui alguma margem de manobra, do ponto de vista de política económica e de política fiscal ao governo, para poder mexer, eventualmente, noutros impostos. Portanto, cá está um outro aspecto que podia ser, eventualmente, ponderado e com eventual interesse, e que é, necessariamente e por natureza, uma medida nova, inovadora, diferente do que é praticado noutros países, e que poderá ter vantagens ao nível da concorrência entre produtos e na comparação com Espanha. Já agora, ainda ao nível dos impostos indiretos, estou-me a lembrar de outro aspecto. O Ministério da Economia tem chamado a atenção para a questão dos portos e da necessidade dos portos, que também me parece uma coisa muito, muito positiva. Nós temos portos de águas profundas, como existe noutros países, nomeadamente no Dubai. E nós, do ponto de vista geográfico, estamos muito bem situados relativamente à América Latina e relativamente à África. E lembra-se que o Canal de Panamá vai ser alargado. Portanto, com a nossa posição geográfica que temos, ímpar, na Europa, há que investir efetivamente nos portos de águas profundas, nomeadamente em Sines, e fazer uma ligação ferroviária, principalmente mercadorias, entre Sines e o resto da Europa. Portanto, apesar de tudo, intenções que têm vindo a ser manifestadas, pois que me parecem positivas de saudar e de apoiar.